Bem-vindos ao canal Amazon Food USA. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai conferir aqui os melhores momentos da partida entre Amazonas versus Botafogo de Ribeirão Preto ou Botafogo de São Paulo, né, como o pessoal conhece. Então, antes da gente começar aqui, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que puder ajudar aqui o canal, deixando o like, se inscrevendo no canal e também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal, pessoal. Então é o seguinte, pessoal, o Amazonas venceu finalmente, cara, que alívio, né? Ver o Amazonas vencendo dentro de casa, né? E vencendo bem, né? 3-0 contra um adversário direto para a luta aí contra o rebaixamento, né? Então, realmente foi um resultado bastante importante para a equipe do Amazonas. E a gente vai conferir aqui, finalmente, também os melhores momentos. Então vamos lá, pessoal. Antes de a gente conferir aqui, deixa eu dar os devidos créditos aqui para o canal Esporte Manaus TV, tá bom, pessoal? Então, todos os créditos aqui de imagem vai para o pessoal de lá, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos conferir aqui, pessoal. Muito bem, então temos aí as imagens aí do Carlos Amit, a toca aí da onça pintada. Ataque daqui do Amazonas, lançando lá para a grande área. Sobrou. E o gol, né? Gol da equipe do Amazonas. Teve uma reclamação de impedimento. Inclusive, o juiz fez o gesto, né? Gesto de impedimento. Mas depois, né? Foi verificar lá no VAR. E pode ver. Aqui é perfeito, né? Dá para ver perfeitamente. Porque assim, a dúvida era quando teve o toque, né? De cabeça lá para a segunda trave. Vamos dar aqui o lance. Cruzamento lá para a grande área, ó. Corte meu de cabeça errado, né? Sobrou. E o gol da equipe do Amazonas. Só que esse jogador lá, que fez o gol, né, do Amazonas, ele tava, ó, ele veio de trás, ó. E pode ver que um jogador ali tava dando condição. Então, não tinha impedimento nesse lance. Então, gol legal. E, assim, mais uma coisa, né? É que eu sempre falo isso, que o forte da equipe do Amazonas é a bola aérea ofensiva. O Amazonas é muito bom, né? Ofensivamente nas bolas aí aéreas. Defensivamente, né? Tanto assim, mas ofensivamente, realmente, a equipe sabe muito bem aproveitar esse tipo de jogada. Vamos seguindo aqui, pessoal. Tá a festa aí da equipe do Amazonas. Novamente o gol aí, ó. Cruzamento. Bateu ali no jogador da equipe do Botafogo, o jogador da equipe do Amazonas, né? Acabou levando um pouco de sorte, mas a verdade é que foi gol, né? Isso que importa. Ataque da equipe do Botafogo, chute fora da área. Passou com certo perigo, né? Por cima do gol, mas não foi lance perigoso assim. Falta da equipe do Amazonas. Olha só o goleiro. Cara, a sorte dele é que não tinha ninguém ali do Amazonas, né? Novamente aqui o lance, ó. Cruzamento lá pra grande área. Se tivesse alguém ali, ó, tivesse alguém ali, né? Se bem que, olha, cara, aqui que eu falo uma coisa, né? É o cara acreditar na jogada, né? Olha só, novamente o lance. Teve um jogador da equipe do Amazonas que tava indo pra boia, só que ele desistiu. Novamente o lance, ó. Ó esse aqui, ó. Esse camisa 14, é isso? Acho que é 14, né? Ele foi, mas quando ele viu que a bola ia na mão do goleiro, ele acabou desistindo, né? Se ele tivesse seguido no lance, ele tinha feito o gol, né? Porque, ó, depois que ele viu, ele meio que ficou ali meio que espantado, né? Acho que ele pensou, poxa, se eu tivesse seguido aí com o lance, né? Tivesse ido pra frente, eu tinha feito o gol. Escanteio aqui para a equipe do Botafogo de São Paulo. Corte, sobrou. Nossa, drible duplicado assim. O cruzamento foi ridículo, né? Mas deu um efeito aí bacana no drible. Lance sem perigo, né? Novo ataque da equipe do Botafogo. Chute ali rasteirinho, também que sem perigo. Chute no meio do gol. Boa defesa do goleiro da equipe do Amazonas. Ataque da onça pintada. Passe muito forte, né? Se tivesse sido um pouquinho com menos força, o jogador tinha chegado. Escanteio aqui para a equipe do Botafogo. Cruzamento lá na ação da trave. Foi muito bem o goleiro, hein? Quase um gol olímpico, né? Assim, não vou dizer que ele tentou chutar direto, né? Acho que ele errou o cruzamento. Vamos ver novamente aqui o escanteio, ó.
Foi lá na segunda trave, mas o goleiro tem que ficar atento, né? Porque é o lance que é meio traiçoeiro, né? Pode enganar. O chute, boa defesa, hein? Chute fora da área, mas foi fraco. Williams. Aí foi o gol da equipe do Amazonas. Cara, que. Vamos ver novamente o replay, né? Vai ter o replay do gol. Cara, olha só que o zagueiro, acho que é o zagueiro da equipe do Botafogo de São Paulo fez, né? Olha, cara, que peixinho estranho, né? Que ele fez ali, viu? Ele deu é o primeiro peixinho acrobático que eu vejo aí no futebol. Que, olha só, cara. Novamente, vamos ver novamente em câmera lenta, né? Aqui o lance. Cara, olha só, ele veio que dando uma pirueta, né, no ar ali. E quase que faz um golaço contra. O goleiro fez uma boa defesa, né? Fez uma defesaça. E no rebote, né? O jogador da equipe da Amazonas foi lá e só mandou pro fundo das redes, né? Acho que foi muito estranho esse. Mas também o jogador também tem que, sabe, prestar atenção, né? Pô, como é que o cara faz uma jogada dessa, ó? Sabe? Não sei se tentou recuar a bola, não sei o que ele tentou fazer, né? Fez ali uma cagada ensaiada, essa é a verdade. Lance da equipe do Amazonas. Ataque aqui pela ponta esquerda. Cruzamento. Dominou, chutou. Boa, hein? Mais um gol da equipe do Amazonas, né? 3-0. Lance em que. Vou ver novamente o gol. Conseguiu dominar. Vou ser sincero com vocês. Ele chutou. Tá bom? Ele chutou pro gol. Novamente o cruzamento, ó. Pra grande área. Ele dominou. Ele chutou. Chutou cruzado. E por sorte, né? E também por competência do jogador da equipe do Amazonas, ele estava bem posicionado para poder assim só empurrar por fundo das redes. E assim a equipe do Amazonas fazia o terceiro gol, né? Mas ele tentou chutar, essa é a verdade. Ataque da equipe do Amazonas. Cabeçada. Nossa, essa furou feio, hein? Ele tentou fazer uma espécie de voleio. Novamente aí o lance, ó. Toque de cabeça. Ó. Ele tentou fazer uma espécie de voleio com uma meia bicicleta, né? Mas se ele tivesse acertado, hein? Tinha feito um golaço. Olha o erro de passe aqui da equipe do Amazonas. Sorte que o jogador da equipe do Botafogo chutou errado, né? Novamente aí, ó. Olha só essa saída de bola atrapalhada, né? Ele não prestou atenção, né? Acho que é o volante da equipe do Amazonas que estava um pouquinho para frente, né? Tocou muito forte, acabou entregando a paçoca e por muito pouco a equipe do Botafogo conseguiu fazer o gol. Nossa, olha só esse lance aqui, hein? Novamente o lance. Esse aí foi o erro, né? Vamos lá, lance da equipe do Botafogo. Ataque aqui lá pelo lado direito de ataque, ó. Cruzamento. A cara tava sozinho, hein? Só que ele. Assim, ele se esticou, né? Pra poder chegar na bola. Mas só que ele bateu totalmente atrapalhado, né? Aí pegou muito embaixo e acabou a bola subindo demais. Olha só, ia ser um golaço esse daqui, hein? Novamente esse lance aqui, ó. Da equipe do Amazonas. Olha só. Gingou bonito, chutou colocadinho no ângulo, né? Tentava buscar o ângulo, mas acabou errando por muito pouco. Contra-ataque da equipe do Amazonas, hein? Na velocidade. Nossa. Poderia ter feito algo melhor, né? Bateu um pouco embaixo da bola. Se bem que ia no meio do gol, né? Ataque da equipe do Amazonas. Passa aqui pelo lado direito da grande área. Sobrou. Olha só. Olha! Esse perdeu um gol inacreditável, hein? Cara, foi complicado, hein? Vamos ver não, esse último lance aqui. Ó, bate e rebate aí. Chutou, bateu, voltou, sobrou aqui pelo lado da grande área. Ele. Cara, assim, complicado, né? O lance é muito rápido, né? Assim, normalmente, ó. Ó. Ele podia até ter dominado, né? Tentado chutar, mas eu não vou julgar porque, cara, realmente um lance muito rápido e fez o certo, né? Chutou pro gol. Só que ele pegou um pouco embaixo da bola, né? E acabou a bola passando por cima do gol. Muito bem, pessoal. Então, assim, né? E como ficou a situação da equipe do Amazonas com esse resultado? Muito bem, já estou com a minha cola aqui. O Amazonas tem 17 pontos e está na última colocação ainda, tá bom? Está na 20ª colocação, tem 17 pontos. E aí tem uma turma, né, com 18 pontos. Então temos aí, vamos lá,
Em 16º, né, no caso, 16º, Paysandu com 18 pontos. É o primeiro que está fora aí da zona do rebaixamento. 17º, a gente tem a Ferroviária, que tem 18 pontos. 18º, a gente tem o Volta Redonda, com também 18 pontos. E na 19ª colocação, a gente tem o Botafogo de Ribeirão Preto, ou Botafogo de São Paulo, com 18 pontos. Então, cara, esse resultado para a equipe da Amazonas foi fantástico, porque embolou tudo, né? Se o Amazonas tivesse perdido esse jogo, ficaria com 14 pontos e ficaria a 4 pontos, né, dessa turma aí, né? Então, ia ser bastante complicado, né, a equipe do Amazonas buscar, né, aí sair da zona do rebaixamento. Então, por isso que esse resultado aqui foi fundamental, né, para a equipe do Amazonas não se afundar aí de vez na zona do rebaixamento. Então, realmente, foi um resultado fantástico. E até porque é o seguinte, pessoal, o próximo jogo da equipe do Amazonas, deixa eu só ver aqui, é contra a equipe do Paysandu, nessa quarta-feira. Então, vai ser novamente um confronto direto. O Paysandu é uma equipe que é complicada, mas não está fazendo um bom campeonato da Série B. Então, dá para a equipe do Amazonas sonhar com a vitória. Dá para buscar a vitória, essa é a verdade. Jogando da forma que jogou, para frente, sem medo e sendo uma equipe efetiva, dá sim para buscar a vitória. E se o Amazonas vencer, vai chegar a 20 e pode até sair da zona do rebaixamento, dependendo aí da combinação de resultados. Então, uma vitória diante do Paysandu em casa realmente seria fantástico. E assim, foi um pouco sobre o jogo, né? O Amazonas jogou muito bem. Eu não tenho o que reclamar do Amazonas. Obviamente teve alguns lances aí em que você viu que o Amazonas errou, principalmente teve uma saída de bola errada, né? Ali do sistema defensivo, que tem que ter atenção, né? Porque esse tipo de lance não pode acontecer, porque senão um time adversário pode muito bem pegar essa bola aí e fazer o gol. Então a gente vê ainda algumas falhas defensivas por parte da equipe do Amazonas, mas a equipe jogou bem essa partida. Não foi uma partida ruim, foi uma partida até que boa da equipe do Amazonas, não só pelo placar, mas também pelo desempenho da equipe dentro de campo, né? Então eu gostei da partida, eu achei que o Amazonas evoluiu do último jogo para esse, né? Mas a equipe aí teve uma evolução, isso é muito legal, né? É legal ver a equipe do Amazonas evoluindo e, como falei, né? É preciso ter uma sequência e esse é o momento ideal para a equipe do Amazonas ter uma sequência, porque são 2 jogos dentro de casa. Então, se o Amazonas conseguir mais uma vitória, uma vitória consecutiva, né? 2 jogos e 2 vitórias dentro da sua casa, fantástico, dá para a equipe sair até da zona do rebaixamento. Tá bom? Então, a Amazonas tem que pensar aí na vitória contra o Paysandu. Dá para buscar? Dá. Dá para acreditar? Dá. Entendeu? Então, eu ainda continuo acreditando no Amazonas, que o Amazonas possa sim sair dessa situação. Eu ainda acredito. Como eu falei, o problema é que a equipe teve 2 resultados péssimos aí. No caso, não sei se é o último, né? Que o último foi com Vitória. Eu falo o último porque esse já foi passado, né? Mas o anterior a esse jogo foi 2 derrotas consecutivas, o que acabou levando a demissão aí até do Guilherme. Então, isso que atrapalhou um pouco, né? Porque a Amazonas até que estava indo bem, né? Uma vitória, um empate, ok, legal. Mas só que precisava realmente de uma sequência boa de vitórias. Isso que é fundamental para poder a equipe buscar sair da zona do rebaixamento. Porque, repito novamente, o objetivo da equipe do Amazonas é sair da zona do rebaixamento. Sonhar com a Série A, esquece, não tem mais como. Eu acho muito improvável. Eu mesmo estou falando minha opinião. Eu acho muito improvável que a equipe do Amazonas possa brigar por um acesso para a Série A. Eu sei que muita gente deve estar pensando, tem que acreditar. Assim, eu acredito até onde vai. Até onde realmente dê para a equipe do Amazonas ir, né? Se der para conseguir, ótimo. Eu acho muito improvável, mas se conseguir, ótimo, né? Tomara que eles queimem minha língua. Então, assim, pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo, pessoal. Não se esqueça, pessoal, de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Se você não for inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Falta só uma pessoa para poder a gente completar aqui os 700 inscritos aqui no canal Amazon Futebol SC. Então, seria fantástico a gente conseguir alcançar essa meta aí nesse finalzinho de julho, né? Já estamos indo também para a reta final de julho, já entrando quase em agosto, então será fantástico. Então, pessoal,
passou por aqui, deixa o like, se inscreva no canal e também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal, pessoal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!